Fala galera, beleza? Dando continuidade no assunto sobre a diferença entre substância e mistura, a diferenciação é bem simples. A substância, ela tem composição definida. A substância também, ela não pode ser separada através de meios físicos, mecânicos, né? Por exemplo, o óxido de cálcio. Não tem como se separar o cálcio do oxigênio através, por exemplo, da catação. Não tem como ser separado esses dois átomos através de processos manuais. Você tem que separar eles através de reações químicas, de processos químicos. Então, essas substâncias, elas não conseguem esses elementos, eles não se separam através de meios mecânicos. As substâncias, elas mantêm temperatura constante durante a mudança de estado de agregação. Temperatura constante durante as mudanças de estado físico. E as misturas, elas são exatamente o contrário do que eu falei sobre as substâncias. Ou seja, a mistura, ela não tem composição definida. Por exemplo, uma amostra de leite. O leite, a priori, você não tem uma composição química definida sobre ele, porque ele é uma mistura de várias substâncias químicas. Você tem muitas substâncias químicas compondo aquela amostra de leite. Então, ele não tem uma composição química definida a priori. Ele pode ser separado através de procedimentos mecânicos. Por exemplo, um outro exemplo de uma mistura, o sangue. O sangue ele é uma mistura, a princípio, homogênea. Se você colocar ele numa centrífuga e girar muito rápido, o que você vai ter? Você vai ter o plasma separado do sangue. Então, esse é um meio físico, mecânico. Então, você pode separar as substâncias que compõem uma mistura através de processos mecânicos. E a temperatura, durante a transição de estado de agregação, não é constante. É uma faixa. Então, por exemplo, quando você tem uma amostra de uma mistura mudando do estado de agregação de sólido para líquido, ela não, durante a transição desses estados de agregação, a temperatura não se mantém constante. Ela é uma faixa de variação. Dando continuidade no nosso assunto, vamos falar sobre estados físicos da matéria. Bom, o estado físico da matéria é a forma com que o conglomerado de material ele se encontra, ele se dispõe na natureza, certo? Então nós temos os três estados principais: sólido, líquido e gasoso. Temos esses três estados físicos de agregação no primeiro momento. Existem outros estados, por exemplo, abaixo do sólido existe um estado de agregação que requer um pouco mais de estudo, chamado de condensados Bose-Einstein. São estados de agregação em qual a matéria se encontra ainda mais estável, estática, coesa. Entre o líquido e o gasoso, ainda existem dois estágios intermediários chamados de vapor e vapor superaquecido. Só que eu não vou entrar no mérito da questão agora para não confundir. Nós temos esses três estados de agregação iniciais. Tem o plasma ainda, que é acima do gasoso. Quando você tem uma substância passando do estado de sólido para líquido, o nome desse fenômeno é chamado de fusão. E quando passa de líquido para sólido, é chamado de solidificação. Quando a substância ela passa do estado líquido para o gasoso, ela pode receber dois nomes: ebulição ou evaporação. Ebulição é quando as condições são propostas para poder fazer a transferência do líquido para o gasoso. Ou seja, quando você põe água para ferver, você está ebulindo aquela água, fazendo ela passar de líquido para gás. E quando se evapora uma amostra de água, ela passa de líquido para gás em condições mais amenas, em condições mais brandas de temperatura e pressão. Ou seja, essa água, molécula por molécula, ela foi passada gradativamente. E de forma análoga, nós temos, quando se passa de gás para líquido, nós temos a liquefação ou condensação. Existem fenômenos nos quais o sólido ele passa direto para gás, que é chamado de sublimação. Um exemplo de sublimação é, por exemplo, nas festas, quando você vê aquela fumaça branca, aquilo é o gelo seco. O gelo seco, o que é gelo seco? É dióxido de carbono congelado no estado sólido. Então, aquela fumaça que sobe é ele em forma de gás, ou seja, o dióxido de carbono ele passou direto do estado sólido para o estado gasoso. E quando se passa do gasoso direto para o sólido, é chamado de ressublimação ou cristalização. Essas mudanças de estado de agregação do sólido para líquido, de líquido para gasoso, do gasoso para sólido, todas essas transformações de estado da matéria, elas variam em função de duas coisas: da temperatura e da pressão. Então, por exemplo, para poder passar, vou representar
o S sólido, o L líquido e o G gasoso. Para poder passar do sólido para líquido, ou você abaixa a pressão ou você aumenta a temperatura, ou os dois simultaneamente nas quantidades ideais, dependendo da substância que você tem. Se você quer passar do estado líquido para o gasoso, ou você abaixa a pressão ou aumenta a temperatura. E vice-versa. Se for passar do gás para o líquido, aumenta a pressão ou reduz a temperatura, ou faz os dois simultaneamente. E para passar de líquido para sólido, ou aumenta a pressão ou reduz a temperatura, ou faz os dois simultaneamente. Como que isso funciona? No estado sólido, vamos representar o sólido com a letra S. Imagine que essas bolinhas, esses círculos, são as moléculas do material no estado sólido. No estado sólido, elas estão bem ordenadas, bem organizadas, bem coesas. Essas moléculas, elas estão bem adensadas, bem grudadas umas nas outras. No estado líquido, essas moléculas, elas já estão um pouco mais esparsas, um pouco mais deslocadas entre si. E no estado gasoso, você tem uma situação de organização dessas moléculas totalmente caótico e desorganizado. Ou seja, para poder passar de sólido para líquido, se eu reduzir a pressão sobre esse sistema, se essas moléculas elas forem despressurizadas, com um alívio de pressão, elas têm uma folga de movimentação maior. Ou quando você aumenta a temperatura, com a elevação do calor, você aumenta a agitação dessas moléculas, elas ganham energia cinética, e da mesma forma de líquido para gás. Quanto mais você alivia a pressão do sistema ou aumenta a temperatura, você dá folga para essas moléculas se deslocarem cada vez mais livremente até chegar no estado de agregação, como por exemplo o estado gasoso. E o contrário também é verdade. Se esse gás ele for comprimido ou se a temperatura for reduzida, a energia cinética das moléculas pela retirada de calor ela é diminuída, então o gás ele se torna líquido. E se você continua pressurizando, aumentando a pressão ou diminuindo a temperatura, retirando a energia cinética dessas moléculas, elas passam para o estado sólido de volta. De sólido para líquido, ou se diminui a pressão e aumenta a temperatura, de líquido para gasoso, diminui a pressão e aumenta a temperatura, e aqui vice-versa, de gás para líquido, diminui a temperatura e aumenta a pressão, um ou outro, ou os dois, e de líquido para sólido, diminui a temperatura ou aumenta a pressão, beleza? A gente se vê na próxima aula.